Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio E eu, Nilda, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais para viver muito mais a palavra de Deus, a vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Então, vamos conhecer mais, escutar e também aplicar essa palavra na vida de cada um de nós. Seja muito bem-vindo, você que já conhece o nosso ministério, você que participa dele e você que está conhecendo também, convidamos todos a entrar na página web ministérioaguaviva.net. Lá você vai ver toda a programação, todos os estudos, as pregações todas gravadas, os eventos, e também convidamos você a entrar ali também na lojinha, também para que você possa ajudar a suportar esse ministério e que a palavra possa ser levada até os confins da terra. Então, siga a gente aí também e entra também na Rádio Vineage, na Aleluia. radiovineage.net, para a gente poder estar sempre louvando esse Deus Todo-Poderoso. Eu achei que ela ia esquecer da Rádio Viniarde, mas eu ia dar uma cutucão nela aqui. A Rádio Viniarde é uma grande bênção, é um grande canal, um canal para você estar louvando ao Senhor todo o tempo, todo ser que respira louve ao Senhor. Então, a Rádio Viniarde é um grande canal, o Senhor nos deu esse grande canal para que nós pudéssemos levar a palavra de Deus de outra forma, não só pregada, mas em oração, em música, em louvor, e é assim que nós vamos levando a palavra de Deus. Bom, hoje o nosso estudo bíblico continua falando sobre as parábolas de Jesus. Nós já falamos sobre 13 das parábolas, né? Se você tem alguma dúvida ou você perdeu alguma das parábolas, você pode ir no nosso site ministérioaguaviva.net ou no YouTube. Nós estamos aí em todas as redes sociais. Se você buscar também lá no Instagram, você vai achar. Enfim, nós estamos aí propagando a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que tem que ser propagada, não é a minha palavra nem a palavra da Nilza, mas a palavra do Senhor. E se você tem alguma colocação, se você tem algum testemunho também referente ao que essa palavra falou para você durante esse tempo, esse estudo, né, e o que Deus faz no seu dia a dia, comenta aí com a gente também, para que a gente possa estar vendo o que acontece, né, no dia a dia das pessoas, porque essa palavra é para viver todos os dias, né? Seria legal. Você pode comentar conosco através de e-mail, através de WhatsApp, através de mensagem de voz, através de sinal de fumaça, de qualquer jeito. Seria muito interessante e nós podemos até abrir um canal de testemunhos, né? E Dentro aí, do site, podemos abrir um canal de testemunhos e o seu testemunho seria bastante importante. Bom, vamos a mais uma parábola. A parábola da dracma perdida, ou a parábola da moeda perdida. Uma parábola que só foi registrada no livro de Lucas. É uma parábola bastante pequena, ela é muito curta, como algumas outras parábolas que a gente tem visto, né? São parábolas curtas, são ensinamentos do Senhor, bastante objetivos. E muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Acaba deixando passar para trás a importância de cada uma das parábolas, a importância que Jesus dá ao ser humano. Uma parábola voltada, ou cada uma das parábolas voltada para ensinamento de Jesus para o ser humano. Bom, vamos começar aqui fazendo análise da parábola. A parábola encontra-se em Lucas capítulo 5 e começa, perdão, capítulo 15 e começa no versículo 8. ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Nós vamos aqui fazer uma analogia dos termos desse versículo. Essa analogia não necessariamente é uma analogia que vai servir para a nossa vida ou vai basear o nosso entendimento dessa parábola, porque a parábola ela tem um objetivo, e o que interessa é o objetivo. Então a gente começa vendo aqui Jesus falando da mulher. A mulher
por alguns historiadores, ela é considerada como a esposa do Cordeiro, a esposa do Filho de Deus, né? A mulher, ela representa a igreja. A mulher, se a gente adotar esta visão, se a gente for seguir essa visão, vamos ver que pastor é o Filho de Deus, a mulher seria o Espírito Santo e o Pai é Deus. Então, a mulher é a igreja é aquela onde habita o Espírito Santo de Deus. Então, a igreja é você e eu, onde habita o Espírito Santo de Deus. A igreja não é aquele edifício onde a gente se reúne, onde você se reúne, porque nós temos aqui a nossa igreja digital, né, por Zoom, e onde a gente se reúne também no Zoom, né? Então, essa não é a igreja é você e eu, onde habita o Espírito Santo na nossa vida. E nós temos assim que quebrar paradigmas, porque falando assim, ah, é a mulher, então isso se refere só aos femininos, né? Então, muitos termos a gente vê que Deus coloca para melhor entendimento e nós temos que quebrar alguns paradigmas. Então, por exemplo, quando falamos da igreja, nós somos a noiva que estamos aguardando a volta do noivo que vem para o casamento, né? Ou seja, a igreja que somos nós, e nós que somos os filhos, e somos também a noiva, quando Jesus vem buscar a sua igreja, ele vem buscar a todos os filhos, a todos aqueles que têm o Espírito Santo, a todos aqueles que seguiram a, a direção do Espírito Santo. Que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, e o mais bonito de todos é que nós nascemos e somos novos, né? Quando nós nascemos de novo, nós somos filhos, filhos adotados de É Deus. isso aí, isso é importante, né? E o versículo ele fala também sobre dracmas ou moeda de ouro. Então, o dracma é isso aí que você está vendo, né? É uma moeda que tem que tem um valor. E esse valor, não sei se você lembra, nós já estudamos numa parábola uma moeda que tinha o valor de um dia de trabalho. Lembra? Eram dois devedores, um devia 50 moedas e outro devia 500. 500. Então, o dracma também ele tem esse valor, o valor de um dia de trabalho. Então, não sei quanto custa o teu dia de trabalho, mas não importa onde você esteja, é um dia de trabalho. Um dia de trabalho é um dia de trabalho. O dracma era uma moeda grega, né? E tinha essa carinha que você está vendo aí, é da deusa Minerva. Então, se você estudou um pouco de história grega, você vai ver que os gregos eles tinham muitas deusas, né? Muitos deuses e deusas, e essa é a deusa Minerva. Mas o versículo ele também fala sobre uma candeia que é acesa pela mulher e que a mulher vai varrer a casa, né? Ou seja, se a mulher é a igreja, a casa então é o mundo, né? A casa é o mundo e é, varrer significa limpar e significa buscar algo. Então, nesse versículo, não é só limpeza, mas sim de buscar alguma coisa. Então, varrer é buscar os pecadores. Então, se a gente for interpretar esse versículo, nós vamos chegar aí. A candeia, que é para iluminar, representa a palavra de Deus, representa o evangelho de Jesus que nós devemos pregar, né? Então, a candeia, ela mostra o quê? A sua luz, né? A moeda que estava escondida nas trevas, né? A moeda não sabe o seu valor, ou seja, o pecador ele não sabe o valor que ele tem para Deus, a ponto de Jesus vir ao mundo e morrer por cada um de nós. Então, nós temos muito valor para Deus, a ponto desse sacrifício. No versículo 9 do capítulo 15, Jesus ele continua a parábola.
E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ou seja, alegrai-vos comigo, ou seja, ela estava contente, ela tinha alegria. Alegria do quê? Alegria da salvação, alegria de ter encontrado aquilo que estava perdido, encontrou o caminho da eternidade, o caminho da salvação, né? Através do quê? Através do resgate feito por Jesus. Jesus, ele veio para resgatar a cada um de nós da perdição do inferno. Ou seja, estávamos perdidos, né, no mundo, porque falamos que vivemos em trevas e a luz, quem é a luz? Quem traz essa luz para as nossas vidas? É isso aí, é Jesus. Então, essa é uma análise mais ou menos teológica dessa parábola. Uma parábola que tem 3 versículos, então muito curtinha mesmo, né? E Jesus continua aqui em Lucas capítulo 15, versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A palavra-chave nesse versículo é o júbilo que existe. Quanto vale esse pecador? Esse pecador não tem preço. É um preço incalculável. Então, o que Jesus está falando aqui é de um pecador, quanto vale um pecador arrependido. Quando nós conseguimos ver o verdadeiro valor desse pecador, é através do sacrifício de Jesus. Então, Jesus ele veio, sofreu, morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou para que você e eu pudéssemos ser salvos. Então, para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados e pudéssemos de verdade ser resgatados. Então, é esse júbilo que Deus ele se regozija nos céus com seus anjos. Então, Jesus ele está querendo dizer aqui da importância do ser humano, da importância que você e eu temos para ele, da importância que você e eu temos de ir e pregar o evangelho. Não para que a gente, para que nós estejamos mais salvos, mas essa é a prática da palavra, né? Nós vamos estar vivendo o evangelho do Senhor Jesus. Ou até se sentindo assim poderoso, porque através da sua vida alguém se arrependeu e também com cuidado, né? Porque ser humano acaba sendo muito egocêntrico. Não, porque fui eu. Não, ninguém consegue Na verdade, convencer ninguém. nós temos visto aí muitos cristãos dizendo assim, não, porque eu converti. Pois é, quando você fala que você converteu, você tira a atuação do Espírito Santo, né? Na verdade, não é isso. Nós fizemos a nossa parte. A nossa parte é pregar o Evangelho. Por exemplo, nós estamos aqui no Ministério Água Viva, estamos com a Rádio Viniarde, estamos em todas as redes sociais, nós temos estudos bíblicos, né? O nosso ministério funciona em português e espanhol, então nós temos estudos bíblicos e temos palavra todos os domingos, e toda primeira quarta-feira do mês nós temos a nossa reunião de oração, que vai ser na próxima semana, que o mês já está acabando, né? E isso nós fazemos não porque nós queremos que todos vejam como nós somos excelentes, maravilhosos, ou que nós convertemos. Não, nós não convertemos ninguém, nós simplesmente pregamos a palavra, que foi aquilo que Deus nos enviou. Deus nos trouxe do Brasil para cá, para pregar a palavra. Então, nós estamos na nossa primeira língua, em português, mas nós conseguimos a segunda língua, que é o espanhol, e estamos tentando também. E graças a Deus, o pessoal de língua hispana, eles se esforçam para entender o nosso espanhol. E isso é uma grande bênção, né? É isso aí. E a gente vê aqui uma coisa bonita, porque quando fala assim de júbilo, né, como a mulher que encontrou o dracma, a alegria que ela teve, e ela foi compartilhar com as vizinhas. Então, assim, é uma coisa bonita, porque quando a gente fala assim, ama o teu próximo como a ti mesmo,
não é gostoso você sim querer ser, tipo assim, compartilhar das coisas boas? Então, também, quando a gente tem alguma coisa boa, compartilhamos. E quando o outro também tem, compartilhamos. Esse é o corpo de Cristo, né? A gente fica com muita resistência a esse compartilhamento, porque nós falamos da inveja, do espírito de inveja, nós falamos que as pessoas não querem ver o seu bem. Pois é, isso aí são sentimentos que o inferno coloca na nossa vida, justamente para que nós não compartilhemos aquilo de bom que o Senhor tem feito na nossa vida. Então, nós temos compartilhado com os irmãos que se conectam em Zoom, a gente não grava isso, mas a gente tem compartilhado tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Cada, cada passo que a gente tem caminhado com o Senhor, né? Então, nós tivemos aí problemas de saúde, problemas de enfermidade, cirurgias, problemas de falta de casa, depois a troca do carro e tanta coisa que o Senhor tem nos dado e tem feito para nós. E nós compartilhamos com quem? A gente não grava para compartilhar com todo mundo, mas compartilhamos com os nossos irmãos. Por quê? Porque nós cremos que eles têm orado por nós. E isso é resposta da oração deles, assim como eles compartilham conosco as bênçãos que eles têm recebido, as curas, né, os livramentos. E a gente vê que isso é resposta também das nossas orações, porque a gente ora por eles também, né? Uhum. E é legal também de você lembrar que tem lá, junto com o ministério e também na página da rádio, a parte de oração. Como é importante nós, como corpo, né, como a noiva de Cristo, nós estamos unidos. Então, um orando pelo outro, um se alegrando com o outro, choramos juntos, festejamos juntos. Então, assim, é bonito ver que quando nós temos alguma coisa boa, nós queremos mostrar e nós queremos, principalmente, que as pessoas, aquelas que a gente ama muito, a gente quer que ela conheça também. Então, se você tem essa palavra, você tem essa vida, as misericórdias de Deus que se renova cada manhã na sua vida também, compartilhe com as pessoas que você quer, com as pessoas que você quer bem. É isso aí, é isso aí. Essa foi uma análise rápida dessa parábola, uma parábola curtinha. Mas qual é o contexto da parábola? Se você vê o livro de Lucas, mesmo esse capítulo 15, ele traz três parábolas. Três parábolas. Ah, a parábola da ovelha perdida, que ainda nós não vimos, mas nós vamos ver. A parábola do dracma perdido, que é essa que a gente está vendo hoje. E a parábola do filho pródigo, que nós também não vimos, Também mas não. nós vamos ver em nome de Jesus. E cada uma dessas parábolas, ela tem uma ligação para mostrar às pessoas que estavam ouvindo essa parábola o amor que Deus tem pelos perdidos. Jesus, ele veio para os perdidos, não para os salvos, né? Jesus veio para os perdidos. Então, qual o amor que Deus... É um amor assim que muitas vezes a gente não consegue nem mensurar, né? Nós não conseguimos mensurar, porque nós somos tão limitados. Eu não sei quanto a você, mas a mim, eu sou tão limitado com esse negócio de amor, porque se a pessoa me trata mal, eu já quero enforcar a pessoa, né? Então, eu esqueço do raio do amor. E Deus não. Independente dos nossos pecados, independente do nosso desprezo, muitas vezes, que nós temos por aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele tem feito por nós, Ele continua nos amando. E esse amor é o que Jesus está falando nessas três parábolas. E é até bonito lembrar, porque o discípulo que também que andava muito com Jesus, ou seja, um dos mais achegados de Jesus, também negou a ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Pois é. Então você imagina que dor é essa de ver aquela pessoa que sempre está do teu lado negando o relacionamento de vocês. Então é uma ideia de falar assim, puxa, por mais que nós não sejamos dignos, mas Ele nos ama e nos dá a oportunidade de se arrepender dos pecados, e Ele nos dá a oportunidade de poder viver com Ele só por toda a eternidade. É.
E Jesus ele continua falando em parábolas. E nesse contexto, Jesus ele estava cercado, ou todo o tempo, a grande maioria do ministério de Jesus, ele estava cercado por quem? Por pecadores. Quem são esses pecadores? Pecadores são todos aqueles que têm a má reputação. No caso da mulher, aquela mulher que era prostituta. Pecadores são aqueles que têm um padrão de vida ou tinham um padrão de vida que era desaprovado pela igreja, desaprovado pelos sacerdotes. Os pecadores eram aqueles que andavam à marginalidade da sociedade, eles não estavam inclusos na sociedade, eles não faziam parte dessa sociedade. E Jesus estava cercado por eles e também pelos publicanos. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Judeus que eram cobradores de impostos e que serviam a Roma. Então a gente sabe que, a gente não pode dizer todos, mas a grande maioria dos cobradores de impostos, inclusive nos dias de hoje, eles são ladrões. Eles roubam, inclusive são subornados, enfim, tem tanta coisa errada que acontece com ele. E na época de Jesus não era diferente. Então, esses publicanos, eles eram considerados traidores. Por quê? Porque eles eram judeus, mas eles trabalhavam para Roma. Eles coletavam os impostos para Roma. Então, se a gente lembra de Zaqueu, Zaqueu era um judeu que ele subiu na árvore para ver Jesus e Jesus falou: desce que eu vou na tua casa. E o Todos povo falava: ficaram meu, mas assim, como espantados. Jesus vai na casa de um publicano? Eles eram odiados, eles extorquiam, né, os irmãos, eles extorquiam os irmãos de sangue, né, de raça, né, os próprios judeus, né? Os judeus, eles não tinham contato, eles se separavam desses publicanos. Por quê? Porque eles eram considerados pessoas não gratas, eles não gostavam desse povo. São pessoas excluídas e Jesus, ele não faz a acepção de pessoas, Pois é, então todos são iguais. Então você fala assim, ah, e aquele que estava lá, o mais maltrapilho de todos, Jesus estava lá. pois é. E Jesus estava lá, né? Jesus e os publicanos. Jesus, ele falava com os publicanos. Ele andava com os publicanos, ele comia com os publicanos, ele ia na casa dos publicanos. Né? Zaqueu, desce daí que hoje me convém cear contigo, vou para tua casa. Então, Jesus, ele se envolvia com esse tipo de gente, né? Jesus buscava esse pessoal. E nessa busca dos publicanos, Jesus escolheu um publicano para ser um dos seus apóstolos. Então, Mateus, ele era um publicano, ele era um judeu coletor de impostos. Então, a, a, as, essa atitude de Jesus, de caminhar com Jesus, publicanos e pecadores, era completamente desaprovada pelos fariseus, né? Completamente desaprovada pelos fariseus. E aí você me pergunta, pastor, mas quem eram os fariseus? Os fariseus eram judeus que a palavra fariseu vem do hebraico, e do hebraico significa que eles eram separados, eles eram segregados, eles eram trabalhadores, empresários de classe média. Esses eram os fariseus. E eles não eram tão numerosos assim. Quem são os religiosos? Você me perguntaria. Religiosos são aqueles que fazem parte da igreja, fazem parte daqueles que deveriam servir ao mundo com a palavra de Deus, são aqueles que deveriam zelar pela igreja. Zelar pela igreja não é manter a igreja pintadinha, não é manter a igreja com ar-condicionado. Zelar pela igreja é aqueles que cuidam da reputação da igreja. Reputação da igreja. Os religiosos são aqueles que deveriam andar em santidade.
Então, nós temos aqui dois grupos que eles se interpunham contra o ministério de Jesus. Por quê? Porque eles se achavam melhores. Eles se achavam a nata da sociedade. E, na verdade, para eles, os pecadores e os publicanos não existiam. Era alguém que estava fora do relacionamento deles. Aí vem o que nós sempre falamos da arrogância, autossuficiência, né? E o achar-se muito mais do que a outra pessoa. E E, Jesus veio exatamente para quebrar tudo isso. e é justamente isso o que representa os fariseus. O que eles representam? Representam a soberba, né? A arrogância, a prepotência de eu ser melhor do que o outro. Se para Jesus nós somos todos iguais. Então, esse era o propósito de Jesus, o propósito de trazer os publicanos e diante dos fariseus e que eles pudessem entender que todo ser humano é importante. Buscar e salvar ao perdido. Jesus ele veio por isso. Por isso Jesus conta essas três parábolas. E lembrando que ninguém precisa ensinar ninguém de ter arrogância, falta de humildade, É verdade. raiva, não precisa ensinar ninguém, não. Isso É, daí já vem da nossa natureza que herdamos do pecado, aquele é isso. pecado lá Isso não tem atrás. escola, né? Não, não Não precisa, precisa de vai. escola. Então é isso que Jesus vem a quebrar tudo isso na vida de cada um de nós e que possamos também ajudar uns aos outros. Por isso nós estamos aqui falando tantos temas da Bíblia, mas de uma forma simples, para que possam ser entendíveis e que vocês também possam compartilhar, né, dessas alegrias que nós temos, porque cada vez que nós estudamos é uma descoberta. E Deus revela. E essa revelação a gente quer compartilhar com você também. Então, vem aí, comenta aí com a gente. É isso aí, né? Aqui a gente viu o contexto da parábola, mas a parábola ela tem uma explicação, né? Uma pequena explicação. Por quê? Porque é uma parábola pequena, uma parábola bem curtinha, uma história completa e bastante profunda. É o que traz essa parábola. Ela fala da vida cotidiana, da vida do dia a dia. O dracma era uma moeda usada antigamente, que era de prata ou de ouro. Era uma moeda grega e ela valia um dia de trabalho. Agora, existem algumas conjecturas sobre os 10 dracmas. Então, existem algumas conjecturas, né? Então, primeiro, a gente pode ver aqui que, que dizem que era a economia daquela mulher. Outros dizem que fazia parte de um dote para o seu casamento, então ela tinha que ter algum dinheiro para isso. Outros diziam que era um colar, outros diziam que era uma tiara de cabelo, mas não importa todas essas conjecturas, porque de verdade ela tinha as 10 dracmas com ela e uma delas se perdeu. Isso aqui é mais para que a gente possa ilustrar a, a, a situação da época, como a coisa funcionava. Então, essas 10 dracmas, ela trazia no pescoço, trazia preso nos seus cabelos, que era justamente para mostrar que ela tinha alguma coisa. Bom, mas aqui, Jesus ele começa descrevendo a parábola. Ele fala de uma mulher que acende a sua candeia, que acende a sua lâmpada, né? A sua espiriteira, alguma coisa parecida, né? E ele fala aqui de uma classe, de uma casa de classe pobre, uma casa pequena, uma casa onde o piso era de terra batida, uma casa que normalmente não tinha janelas. E os construtores eles faziam o quê? Eles deixavam faltando algumas pedras para que pudesse ventilar
o ar dentro da casa. Mas essas pedras, elas não serviam como janela e tampouco como fonte de iluminação, porque um dia que tivesse um sol muito forte, essas frestas não conseguiam iluminar dentro dessa casa. Por quê? Porque a casa era uma casa muito escura. E Jesus ele fala aqui, né, da dificuldade que essa mulher teria para procurar essa dracma. Então, ela procurou a dracma, ela teve que acender essa candeia, né? Acender esse farolete, acender isso aí, né? Para poder buscar. E ela foi varrendo e varrendo e varrendo. Então, imagina, era chão batido. Então, ela foi buscar, então deve ter levantado uma poeira danada, né? E quando ela achou a dracma, ela quis repartir a alegria dela, né? E guardou a dracma com segurança. E a gente tem que lembrar também que lá é um lugar muito quente. Então, você deixando a luz aberta para entrar, entraria muito calor. E aí vira uma Também. estufa, já não vira, né? E aqueles barros que eles passavam em volta, a folhagem de cima, exatamente para se proteger do calor. Então, essa escuridão era o normal para eles. Agora, para você buscar, você tinha que ter muita força de vontade. Teria que haver uma aplicação bastante forte, né? Um empenho para que você pudesse achar essa bendita dracma, né? Porque ela também era pequenininha, não era muito grande também, né? Além do valor, que a gente fala, o valor monetário, um dia de trabalho é muita coisa. Mas, por outro lado, também é pela perseverança dela ir atrás dessa dracma, a importância que tinha para ela, e sabemos que às vezes nós temos muitas batalhas, mas às vezes a gente fala assim que quando a batalha é muito grande e a gente tem uma vitória, nossa, a alegria também é muito grande. A vitória fica mais saborosa, né? A vitória Aham. fica mais saborosa, né? Mas nós falamos aqui sobre a explicação da parábola, como Jesus descreveu essa parábola. Mas essa parábola ela tem um significado. Não importa se a mulher é a igreja, se a mulher é o Espírito Santo, não importa isso. O que importa é o ponto central da palavra, o ponto central dessa parábola. Essa parábola ela tem um ponto central, que é Deus buscando os perdidos. O significado dessa parábola é fundamental. É fundamental. Deus buscando os perdidos e a alegria que Jesus falou que existe no céu por cada um que se arrepende, por cada um daqueles que sai do pecado e vem para a salvação, aqueles que deixam a velha natureza e vêm para a nova natureza. Essa é a alegria, esse é o ponto central da parábola, né, que a gente não pode deixar de esquecer. E a gente vê que esse é um amor tão grande que nós não merecemos, não temos nada que possamos fazer para que Deus fale, ah, esse daí tem que ser salvo de todas as formas. Não, Ele dá essa oportunidade para todos, literalmente todos, mesmo os piores que a gente imagina, no nosso conceito de Sim, pior, isso que é é, importante, o nosso conceito, né? e no conceito dele, não, todos têm essa mesma oportunidade. E essa oportunidade a gente que escolhe. E de verdade, como Deus dá a mesma oportunidade a todos, não existe quem é o preferido de Deus, porque todos são escolhidos, né? Basta que nós o escolhemos. Agora, qual é a aplicação dessa parábola na nossa vida? Fica uma pergunta: qual tem sido a nossa atitude para com os perdidos? Qual tem sido a nossa atitude? A tua atitude, a minha atitude? Se somos verdadeiramente cristãos, nós devemos ter uma atitude diferente. Será que a gente age como Jesus agia? Será que a gente caminha como Jesus caminhava? Essa
isso é algo que você e eu temos que colocar na balança e temos que analisar na nossa vida. Será que nós estamos tendo a presunção de desprezar aqueles a quem o próprio Deus tem buscado? Quando você não prega o evangelho, quando você não leva a salvação para as pessoas, na verdade nós estamos desprezando estas pessoas. Ainda que essas pessoas sejam pessoas que estejam metidos em outras doutrinas, em outras religiões, em outros ensinamentos, então muitas vezes nós colocamos um X. Ah, não, a igreja que essa pessoa vai aí é uma heresia, isso daí é uma seita, então a gente põe um X e esquece essa pessoa. Mas nós temos que levar a palavra. Será que nós estamos desprezando essa pessoa, essas pessoas? Muitos cristãos se parecem muito com os escribas e fariseus, aqueles que são legalistas, aqueles que querem ser separados, mas não amam os perdidos. Esse amar aos perdidos, nós já falamos aqui sobre amor, e nós temos aí um estudo que fala sobre os tipos de amor. Então, nós temos esse estudo, se você perdeu esse estudo, está aí no nosso canal do YouTube, e eu recomendo que você vá por ele. Porque esse amor aos perdidos não é aquele amor carnal que nós temos, mas é o amor ágape, aquele amor puro, aquele amor sem intenção que Deus tem por você e por mim. Então, nós temos que pegar essa parábola e aplicar ela na nossa vida. Lembrar que o que Jesus deixou registrado lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, Deus ele está preocupado com o perdido. Aquele que muitas vezes você e eu estamos desprezando, porque nós estamos tão preocupados com a religiosidade, estamos tão preocupados com usos e costumes, estamos tão preocupados em fazer as coisas bonitas, maravilhosas, cheirosas, perfeitas, e esquecemos do pecador e desprezamos este pecador. Na verdade, nós trocamos as prioridades, Estamos porque invertendo, acaba, não? tá tudo invertido, porque é mais importante você seguir a regra, ou é mais importante que a pessoa esteja na igreja X ou Y, e na verdade o que interessa é a pessoa, não o que ela é, em que situação ela está, ou que classe social ela é, mas é isso que Deus coloca para nós, né? Olhar as pessoas no íntimo. Será Por, que a gente consegue ver isso? por isso, antes de você fazer um X Não julgar, não julgar. na pessoa, né? Antes de você fazer um julgamento da pessoa, começa a colocar em prática essa parábola. Começa a colocar em prática a palavra do Senhor. Começa a viver esta palavra. E você vai ver que nós estamos longe de estarmos caminhando com Deus. Nós estamos longe de estarmos vivendo os passos de Jesus. Nós estamos longe de estarmos vivendo a palavra que o Senhor fala conosco. Por isso, aqui no nosso canal, a gente não fala de igreja, a gente não fala de denominação, a gente fala de um Deus que deixou uma palavra. E é essa palavra que a gente vem trazendo para você e estudando junto com você. Se você tem algum comentário, se você gostaria de fazer alguma pergunta, se você queria colocar alguma posição, você pode fazer um contato com a gente através do nosso correio eletrônico, nosso e-mail, ou através do WhatsApp, ou através das nossas redes sociais, ou mesmo dentro do site do Ministério Aguaviva.net. Você pode ir lá e ver, tem um lugar lá para você falar conosco. Então você fale conosco e vamos juntos buscar a resposta e buscar a aplicação que você tem
E dentro da essa, palavra. e essa aplicação do corpo de Cristo, né? Nós, É, como corpo de Cristo, um ajudando ao outro, edificando ao outro, para que possamos estar cada dia mais próximos desse Jesus que deu a vida por cada um de nós. é isso aí, né? E eu te convido, na próxima semana, nós vamos estar falando sobre a parábola do fariseu e do publicano, que se encontra em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Se você quiser, pode dar uma lidinha, né, para você ter algum entendimento dessa parábola e a gente possa, junto, aprender alguma coisa em nome de Jesus. Te espero na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, crendo que o Senhor tem o melhor para a minha vida e para a tua vida, desde que a gente comece a viver a sua palavra em nome de Jesus. Eu te convido que você esteja conosco no domingo. Domingo nós temos Santa Santa Ceia Ceia, do vamos Senhor. compartilhar esse tempo de especial, né? Um tempo muito especial. Sim, o mês que está acabando, o mês que está começando, então a gente começa com Santa Ceia e te convido também na próxima quarta-feira, toda primeira quarta-feira de cada mês, nós temos a nossa reunião de oração em português, ela não é gravada, então nós temos um tempo maravilhoso de orar quanto tempo a gente quiser. Se você quiser entrar também, toda primeira terça-feira do mês, nós temos a nossa reunião de oração em espanhol. Lembrando que o nosso ministério é em português e espanhol, e nós estamos aí. E caminhando, em nome de Jesus, para começar também em inglês. Deus sabe o que vai acontecer, mas aí nós vamos estar metendo aí. O que Deus abre a porta, a gente se mete e vamos por aí, em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente até aqui e te convidamos a continuar com a gente. Te convidamos a participar dessa igreja digital, uma igreja que não tem exclusão, só tem inclusão. Então, vem conosco em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.